Evangelho de João, capítulo de número 9, a cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Aleluia! Então os vizinhos e aquele que antes era cego diziam: quem é este que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. E ele disse: sou eu. E diziam-lhe, pois, como se lhe abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, lavei e voltei enxergando. Aleluia! Disseram, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. O homem chamado Jesus. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa, prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com as bênçãos do Criador. Que este dia seja abençoado, iluminado pelo Pai das Luzes, o grande El Shaddai. Um dia abençoado por Deus. Programa que está entrando em seu rádio, em seu receptor celular, notebook, aparelho de televisão. É o programa de todas as manhãs. É o Bom Dia Espírito Santo. É o Encontro dos Vasos. É o Congresso Línguas de Fogo. É o Show da Bênção. Por que não dizer? É a Universidade da Fé. Bom dia, Espírito Santo. É da Bahia para todo o Brasil. Brasil! Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Rádio Show, a Voz da Bênção, pela Dias Dávila, pela Rádio Cultura da Bahia, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, por 7 plataformas de comunicação, falando para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, para a África, Ásia, Oceania e Américas, porque aqui é a voz da profecia. Bom dia, Espírito Santo. Pessoas já estão chegando para estarem conosco. Elionai Coelho dos Santos, Maria Garcia, Esther Terra, bem-vinda, Esther.
Carmena Costa, Claudete Aparecida da Silva, Soraya Souza, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa ao vivo, diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todos os continentes. Deus abençoe o povo de Madrid, na Espanha, Lisboa, em Portugal. Deus abençoe o povo de Luanda, em Angola, em Moçambique também. Deus abençoe todo o povo da América do Norte, América do Sul, Panamá, Guatemala, México. Deus abençoe o povo do Chile e também da nossa vizinha Argentina. O Brasil e vários países agora estão conectados com a voz da profecia. Bom dia, Espírito Santo. Amanda também já chegou para estar conosco. Estamos em cadeia com a rádio A Voz da Bênção para todo o Brasil. Deus vos abençoe. É grande a nossa alegria. Por que tão grande assim, missionário? Porque domingo, dia 10, a nossa sede no bairro da Liberdade estava linda. A sede estava linda. Porque a multidão veio para participar da Santa Ceia do Senhor, vieram para ouvir a mensagem das 7 promessas do Salmo 23, vieram para pegar esta joia preciosa aqui, a pulseira da revelação do pasto verdejante. Todos saíram ali da igreja, levando folheto para evangelizar, no pulso esquerdo a pulseira e no coração a promessa santa de um Deus que promete e faz, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Foi um domingo poderoso. De todos os bairros de Salvador, nós tínhamos pessoas que vieram obedecendo a convocação da Santa Ceia do dia 10 para pegarem a pulseira, para pegarem folhetos e receber a Santa Ceia do Senhor. Que manhã poderosa! Que manhã poderosa! Nós oramos pelo livro dos anjos, o livro que está abalando a Bahia, porque estão saindo pessoas de todo o recôncavo estado da Bahia, dizendo: eu quero escrever o nome da minha família no livro dos anjos. Não é livro de oração, é mais do que oração. Foi uma revelação que Deus me trouxe em memória do ano de 1969, quando uma irmã nossa foi arrebatada e ela foi levada a um grande salão de cristal. E lá havia anjos escrevendo com muita rapidez. E ela pergunta ao anjo condutor o que eles escrevem. E o anjo condutor disse o pedido dos servos e servas de Deus na terra. E veio a mim, há uns 3 ou 4 meses atrás, a revelação do livro profético, o livro dos anjos. E ele está no altar da catedral, no altar da sede, recebendo oração e jejum todos os dias. E diante das multidões, o povo clama diante do livro. Pelos doentes, enfermos, desequilibrados, perturbados, o nome está no livro dos anjos. E pela fé, profetizo eu, está também no livro da vida.
Tudo que ligar na terra, atenção Brasil, é ligado no céu. Tudo que nós fazemos com honestidade, com sinceridade, na revelação espiritual do homem chamado Jesus, há um selo, há uma marca, há uma confirmação. O livro dos anjos está no altar da catedral, no altar da sede. É diferente do livro de oração. Livro de oração, todas as denominações fazem muito bem. Mas o livro dos anjos é uma revelação particular que Deus trouxe em minha memória para abençoar o povo que crê de todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estamos em tempo de guerra espiritual. Estamos aproveitando a brecha da súplica. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, não pode ficar de fora. Mande para mim. Mande agora o seu pedido de oração. Pela nora, pelo genro, pelo filho, pela filha, pela enteada, pela cunhada. Mande através do telebênção. Eu não atendo o telefone. Através da mensagem digitada. Telebênção, o telezap, e eu estarei transferindo do celular para o livro dos anjos. Seu pedido, o nome daquele juiz que está com a sua causa, do advogado, o número da casa, o número de sua casa, o sobrenome de sua família, porque a bênção é espiritual, a batalha é espiritual. A Elson Costa já chegou para estar conosco. Bem-vindo, diretor amado. Soraya Souza, Dalva Rodrigues, Solange Veloso, 850. Solange está dizendo ali, deve ser o número de sua casa ou do apartamento. Pode mandar. Eu já mandei, missionário, graças a Deus, porque você ouve a voz do Espírito e o Espírito te convence. Livro dos anjos. Não é livro de oração. Livro de oração também nós temos. O dos anjos foi uma revelação forte que Deus me deu. Ouviram o que eu falei? Mande agora para o telefone 71, código de Salvador, 99 711 78 81. Bom dia, Bispo Daniel. Bom dia, Jair Francisco. Meu abraço. Sábado nós estaremos juntos aí em São Gonçalo dos Campos. O número da minha casa, 57. Mariluce Mota também já está ali antenada conosco. Mande agora seu pedido para o 99 711 78 81, porque esta obra é do Espírito de Deus. Espírito Santo, Pegue aí agora o copo com água e apresente a Deus, para que esta água transforme em remédio, cura divina. Coloque aí também um pouquinho do azeite de oliveira, para a santa consagração. Não pode faltar em sua estante, não pode faltar em sua bolsa, não pode faltar em seu porta-luvas, não pode faltar em sua casa e em seu trabalho o azeite da santa unção. Muitos blasfemam e não crê, mas o santo óleo está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
Não crê porque são incrédulos nesta área. Deus me deu uma fé total. Tudo é possível para aquele que crer. Eu creio e passo para vocês a crença, a visão e a fé que Deus me deu. Tem pastores que blasfemam contra a unção, porque não tem o espírito aperfeiçoado diante das santas escrituras. Jesus mandou ungir com óleo. Marcos capítulo de número 6. Davi derrotou Golias porque ele tinha unção ministrada pelo pastor Samuel. Jacó, Abraão, Moisés eram pessoas que acreditavam no natural e no sobrenatural pela unção. Tiago, um dos líderes da igreja primitiva, mandou ungir até um moribundo antes de morrer com santo óleo, para ser curado ou pecados perdoados. A unção marca território. A unção queima o diabo. Davi disse: me unge com óleo fresco, e eu terei a força de um boi selvagem para atropelar o mal. Me unge com óleo da alegria. Jeová ungiu seu unigênito filho Jesus, capítulo 61 do livro do profeta maior Isaías. Por que desfazem da santa unção? Para ser obreiro, precisa ter a unção para obreiro. Para ser diácono, precisa ter a unção para ministrar o diaconato. Para o presbitério, precisa o presbítero ser ungido. O apóstolo, o bispo, o missionário, por uma autoridade espiritualmente superior, para transferir a autoridade da Trindade augusta e divina. O santo óleo não é invenção de um ministério, é revelação de Deus para quem crê. Marca território. Jacó ungiu uma pedra. O patriarca Jacó, que passou a chamar Israel, ungiu uma pedra e consagrou aquele lugar para ser Betel, casa de Deus. Unge o seu carro para que haja proteção, sua moto. Unge a loja que está indo ao fracasso. Unge a carteira de trabalho, sua aliança de casamento, porque o adultério bateu em sua porta ou na porta de sua família. Unge aonde você crer que haverá proteção, e assim será, segundo a medida da sua fé. Unge com óleo. Beba o óleo, a Bíblia manda beber o óleo da dura pedra ou pederneira. Vai visitar alguém no hospital? Unge. Unge a boca do filho que fala palavrão ou fuma maconha. Unge a cabeça do marido. Unge com santo óleo e repreenda o mal em nome de Jesus. Unge a aliança que está quebrada, papéis e documentos. Unge o quarto da sua filha, a boca dela, para ela deixar de falar palavrões e mentira. Enquanto ela falar palavrões, ela está atraindo a presença do cão para dentro de casa. É batalha. O óleo marca território. Pessoas de várias denominações blasfemam, criticam, mas eu tenho experiência desde o primeiro dia que eu entrei na casa da bênção de Deus. Ministra, há 45 anos atrás aqui na Bahia,
Deus mandou eu dar o santo óleo para o povo. Quem me conhece sabe que eu distribuo óleo há 45 anos neste frasquinho aqui, ó. Eu não vendo óleo. Eu não saio com sacola vendendo óleo, não. Eu dou, porque assim o Senhor mandou fazer. Não sou comerciante, sou um evangelista que tenho sede das almas libertas para Jesus. Pastores blasfemam, criticam, zombam, mas quem crê é diferente. Unge com óleo e profetiza neste vale de ossos secos. A vida hoje, espiritualmente falando, está um vale de ossos secos. Mas sempre Deus usa o Ezequiel do século 21 para dizer que a pele, os ossos, volte a ser um corpo, e assim sucederá. Venha pegar o santo óleo amanhã, todas as quartas-feiras, na catedral e na sede, para você ungir. Missionário Daniel, eu moro longe, então pegue aí agora um pouquinho do azeite de oliveira e apresenta diante do seu receptor, porque eu tenho autoridade para abençoar, porque eu faço o que eu creio na visão espiritual. Apresenta a Deus em uma xícara, em um frasco, em um vidrinho, em um copinho, o azeite da santa unção. Creia em Deus e creia no que eu estou lhe passando, porque eu passo o que eu recebi. Tome posse neste tempo de batalha. Unge seu carro, você que vai viajar, porque às vezes a morte está naquela curva. Unge a moto, capacete, chave da loja, tudo que você quiser. Traga a bênção. O abençoado traz a bênção. O amaldiçoado traz maldição e coisas negativas. Uma vez alguém falava diretamente para mim: missionário Daniel é invocado com óleo. É porque eu aprendi com gente boa. Eu aprendi com Abraão, eu aprendi com Jacó, eu aprendi com Moisés, eu aprendi com Samuel, eu aprendi com Davi, eu aprendi com apóstolo Paulo, eu aprendi com Tiago, eu aprendi com um homem chamado Jesus. Eu aprendi com gente boa, com João Batista Flores, meu pai na fé, com Doriel de Oliveira, aquele que me orientou em tudo. Eu aprendi, sabe com quem? Também o presidente fundador da Igreja Brasil para Cristo, Manuel de Melo. Eu aprendi com pessoas que tinham uma fé limpa, uma autoridade na palavra. Então eu posso continuar, porque Deus já os levou, mas o Daniel está aqui para dizer: venha pegar o santo óleo, é de graça, ou apresenta aí para a santa unção. Você tem alguém doente? Unge aquele seio que está com câncer. Unge aquele pescoço, a cabeça, a barriga, a parte íntima. Se for enfermidade física, irá sair. Se for demônio, irá sair. Se for maldição, irá sair. Ouviu o que eu falei? Apresenta a Deus o frasco com santo óleo, porque esta obra é diferente, é obra de batalha espiritual, é obra santa. Vamos louvar Brasil. Bom dia, Espírito Santo.
Achou! Jesus abençoa este povo que crê na santa unção. Eu consagro óleo, eu consagro aliança, eu consagro a carteira de trabalho, eu consagro fotografias neste momento em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 5 horas e 32 minutos deste dia 12, aonde estiver chegando a minha imagem, a minha voz, chega a bênção de Deus, a bênção de Deus, a bênção de Deus, para cura, libertação, ressurreição e vida. Aleluia! Este é o programa de maior audiência do rádio, do Facebook, do YouTube, do Instagram e do TikTok, porque o diretor é o homem chamado Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Tudo que eu falo aqui e faço aqui não é da vontade da carne nem da vontade do homem, é revelação do Espírito para socorrer a terra perdida. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém. Tomai sobre vós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade e os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Estejam preparados, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. É obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo. A voz profética sai da Bahia para o Brasil e para todos os continentes. Na voz dele, o evangelista Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação. Espírito Santo. Missionário, eu não creio na unção com óleo. Fique na sua incredulidade. Eu estou falando para quem crê. Nós vamos meditar hoje na cura do cego de nascença, capítulo 8 do Evangelho de João. Ele creu, foi, lavou e voltou vendo. Se você me achou aqui porque recebeu um folheto, porque alguém lhe passou o link, não se preocupe. Você não me achou aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que me colocou em sua vida para te abençoar e para trazer a você a luz que ilumina seus caminhos maus, para andar nas avenidas desta vida. Eu preciso do sol da justiça, do brilho da estrela da manhã. Eu preciso de luz. Não é uma luz lâmpada LED, não é um lampião e nem uma lamparina. É a luz da glória que tem que refletir em minha frente para iluminar os meus caminhos, para me tropeçar menos. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Fique conosco. O programa que corta os céus do Brasil é o show da bênção, é o encontro dos vasos, é a voz da profecia. Teu poder renova o meu viver.
Eu estou agradecendo a Deus pelo domingo, dia 10, porque ali no bairro da Liberdade houve uma explosão de glória e de avivamento. Pessoas vieram dos 4 cantos da região metropolitana para pegar, a pulseira do pasto verdejante, as 12 promessas de prosperidade para este final de ano. Pessoas vieram para levantar o cálice e o pão. Vieram para pegar folhetos para a evangelização de 100.000 almas. Vieram com fé, e com fé elas irão fazer ao meu lado a obra de Deus. Vocês podem me mandar através do WhatsApp, através do Telebenção ou do Telezap, a mensagem da sua família para colocarmos, Renival Santana de Souza. Deus te abençoe, filho amado. Pode mandar para mim seu pedido de oração. 71 99 711 78 81. Mande agora seu pedido, tá bem? Como eu queria uma pulseira dessa, meu bispo. É impossível, Dineide, mas você está na visão do Salmo 23. Deus te abençoe, filho, filha. Leia, 7 vezes o Salmo 23, de joelhos, e o Senhor lhe dará, Edneide, a maior vitória da sua vida neste final de ano. E você sabe qual é que você precisa. É pasto verde, é água tranquila, é mesa preparada, é cabeça ungida. Se vier o vale da sombra da morte, você vencerá. Porque a palavra revelada veio a mim, dia 29 de julho, em Brasília, quando nós encerrávamos a Internacional Convenção. Foi o melhor culto que eu já participei da minha vida. Foi dia 29 de julho, em Brasília, no sábado, no encerramento da Internacional Convenção. E Deus falou comigo, o Espírito Santo, para consagrar setembro, o mês do Salmo, da mesa preparada, da água tranquila, do pasto verde. Quem tem o nível espiritual que eu tenho, entende o que eu falo. Quem não entende ou blasfemam ou criticam ou zombam é porque não tem a medida da fé que Deus me deu há 55 anos. Eu vim para isso, para anunciar Jesus. Pessoas ontem ligaram para o nosso programa, no momento em que o meu genro, o pastor André, fazia aqui o programa pela rede de rádios, pedindo cobertura espiritual. Adenilde Sacramento ligou para nós, Aidil Santos Silva, Alfredo Filho também ligou, Ana Maria Nascimento, Anita dos Santos, Analice Santos de Assis, Anastácio de Almeida Pereira, André Lucival Portugal também ligou, Andréia Magalhães, Andréia Salles, Andressa do Amor Divino, Antônio Nogueira, Ariane Vitória, Atanásio de Almeida Pereira também ligou. Bárbara Leal, Beatriz Amorim, Carlos Benício Lopes, Carlos Lopes, Catarina dos Santos Ribeiro também ligou. Creonice Portugal, Daiane Reis, Dalva Rosiane, Damiana Dilza Alves Santos, Deus abençoe. Edivaldina Barros Paim também ligou. Eliel da Silva Barreto, Eliete Araújo Santos, Elisângela da Silva Ramos, Fabiano das Neves, Família Freire, Israel Almeida, Ivan Guiar, Jorge Pereira de Jesus, José Josué de Almeida,
Laelson Lisboa, Letícia Valéria, Luiz Miguel, Luiz Roque, Maria Joana Almeida, Maria Reis dos Santos, Marina Souza também ligou, Ribeiro, Norma Lúcia Cunha, Marta Miranda, Roque Filho, Rosimeire, Rosineide Santos, Samuel Rodrigues, Soraya e Fátima da Federação, Valdice Souza. Seus pedidos serão levados e anotados no livro profético dos anjos que está abalando a Bahia. Espírito Santo, Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a ajudar. Me ajudem a ajudar. A bênção de Deus, ela é de graça. Jesus já pagou o preço, a ponto dele falar para os seus atalaias, discípulos: de graça recebei e de graça dai. A bênção é de graça. Mas a igreja que tem o fogo do Espírito quer fazer a obra como missionário. Rapidamente, porque a noiva e o Espírito estão dizendo: vem. Apocalipse capítulo 22. Vem a noiva, que é a igreja, e o Espírito Santo está clamando ao noivo: vem. E para ele vir, tem que cumprir a palavra de Mateus capítulo 24. Qual é a palavra missionária? O evangelho do reino será pregado a toda criatura. E não é de porta em porta. Nós podemos usar todos os meios de comunicação da atualidade. Jesus está voltando, o mundo todo está falando que Jesus está voltando. E está mesmo. E está mesmo. Os sinais do sacudimento nos revela que ele já está à porta para arrebatar a noiva amada. Então, são terremotos, como aconteceu em Marrocos, são enchentes, furacões, peste, pandemia, poluição, guerras, doenças e mais doenças, que nem a medicina consegue alcançar a evolução das enfermidades. Os cientistas cada vez criam fórmulas e meios de cirurgias, mas não conseguem alcançar a evolução das pragas e das pestes. O mundo está passando por sacudimento, é enchente, é seca, é incêndios, colunas de fumaça, poluições, guerra, rumores de guerra, blasfêmia contra Deus, de todas as formas e maneiras. O diabo revoltado, o diabo está arretado, porque o dia dele está chegando. Então, eu como atalaia, eu como evangelista nato desde o ventre materno, como chamado para uma obra que muitos não entendem, só eu mesmo entendo, e às vezes eu nem entendo também, mas é coisa do Espírito para mim. Eu tenho que pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar como eu prego, para fazer uma diferença no mundo das trevas. Tá entendendo, Silvana Silva? Pastora amada, canelinha de fogo seca. Misericórdia. Então pregue o evangelho. A ordem do Espírito para mim é pregar, pregar, pregar. Evangelizar, evangelizar. Fizemos agora 100 mil folhetos
95 mil folhetos já foram distribuídos em toda a cidade de Salvador. Fizemos pulseiras para marcar o povo que tem a marca de Deus. Já mandamos confeccionar talit, 5 mil talit, coisa que só eu mesmo podia fazer, e obedecer o que o Espírito determina para mim. Dia 23 agora e 24 teremos o Congresso das Notáveis. O que é notáveis? Mulheres que têm uma marca de Deus. Não é mulher de Deus, é notáveis. Servas notáveis para uma obra diferenciada na Catedral, dia 23, sábado à noite e domingo pela manhã. Você que nunca participou de um congresso de notáveis, venham, seja homem ou seja mulher, porque Deus vai falar pela boca das profetisas do altar. Ouviu o que eu falei? Então, por isso que eu falo com autoridade, me ajude a continuar aqui. Como missionário Daniel de Oliveira, manda um dízimo que você consagra aí de joelhos para o altar do Bom Dia Espírito Santo. Uma oferta, um voto, uma oferta Isaac. Sabe o que é oferta Isaac? É aquela que você não pode dar, mas você tem mais fé do que tudo. Como Abraão, que entregou o filho Isaac. Nem Sara ficou sabendo do voto. Nem Elcana ficou sabendo do voto de Ana. Nem Manoá ficou sabendo do voto que a esposa fez sobre Sansão. Nem o filho que ia morrer de fome ficou sabendo do voto da sua mãe lá em Serepta, fazendo bolo para o profeta. Oferta Isaac é aquela que você tira do seu lazer, da sua economia, do seu investimento e consagra pela obra de Deus que você sente comunhão. Pregue o evangelho. Evangelize neste mês de setembro. O mundo já é evangelizado, missionário, mas nós temos que evangelizar mais. Aqui não é palestrante, aqui é língua de fogo, então tem que ser evangelizado com a autoridade de incêndio no barraco do cão. Põe uma semente nas mãos deste evangelista. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Já estou com poucos folhetos, precisando de mais. Amém. Venha pegar amanhã, porque já estão terminando, Rita. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Ame o que eu amo, faça o que eu faço, creia no que eu creio. Ouviu bem? Seja R$5, R$10, R$50, R$100, uma oferta Isaac, R$1.000 ou mais de 1.000. Deixa Deus te usar. Aqui é terra boa, aqui não é pilantra, nem malandro, nem picareta, não, nem vigarista. Venha e veja a obra que estamos fazendo há 45 anos. Venha tirar a prova, é pelos frutos que conhece a árvore. Venha ver o que temos feito. Olha o número do Pix aí, ó, chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira, 7199186232. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago compromissos todos os dias. Se for em nome da igreja, tem que passar pelo diretor de finanças. Quando é no meu nome, você mandou, eu recebo e pago os compromissos.
eu tenho compromisso com Deus. Tá bem? Desperta para pôr uma semente na obra de evangelização internacional. Vamos ouvir o corinho do momento da santa oferta ao Senhor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta. Abençoa o teu povo com a bênção da prosperidade, meu Deus. Eu venho trazer, faça cumprir sobre eles a palavra do pasto verdejante, da cabeça ungida, da água tranquila e da mesa preparada. Prepara para eles uma mesa na presença dos inimigos. Abençoa aquela filha, aquele genro, aquele marido, aquele dinheiro que está preso à venda daquele imóvel, o aluguel daquele imóvel. Abra os céus e dai uma bênção de prosperidade. Repreenda o devorador, o destruidor, o migrador, o cortador. Eu abençoo a carteira de trabalho. Eu abençoo a mão daquele juiz, daquele advogado. Dai uma bênção de prosperidade agora, porque é o mês da prosperidade, para que esta pessoa testifique que o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu repreendo o Exu Mulambo, o tranca-rua, os demônios da Maria Mulambo e da mulher da trouxa. Eu desamarro a alma desta pessoa, daquele pé de piaçava, daquele pé de abacateiro roxo, daquele pé de sucupira, daquele pé de jaqueira mole. Eu desenterro o que foi enterrado e eu profetizo que aquela casa de Exu já foi repreendida, quebrada e destruída. Eu repreendo o espírito da preguiça, do desânimo, da sonolência. Que a porta do emprego abra. Eu vejo abrindo. E que a mão do Deus do ouro e da prata, a bênção do diamante, da esmeralda, a bênção do rubi, a bênção do cristal, venha sobre estas mãos. Ontem, hoje, amanhã, eu desenterro o espírito da miséria, da pobreza, da fome, e profetizo prosperidade, 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 prosperidade na vida deste empresário falido, deste trabalhador que quer se matar. Eu repreendo o espírito do suicídio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba, em nome de Jesus. Toma posse da palavra do louvor e desta oração. Você sabia que para a pessoa tornar um alcoólatra, um toxicômano, existe um demônio, uma entidade chamada Boca de Fogo e Zé Pilintra? Você sabia que por detrás da pobreza, da miséria, da vergonha, da cobrança, está preso na mão de agiota? Existem entidades por nome de Tranca-Rua, Maria Mulambo, Exu do Lodo, Mulher da Trouxa, que é a desgraça. Você sabia que tudo isso é campo espiritual? O mundo espiritual está localizado no segundo céu, depois do céu atmosférico. O pau lá quebra. O que é o pau, missionário? É a batalha do anjo de Deus contra os demônios, dos anjos de Deus contra os demônios. São mundos que eu entendo e Deus me fez compreender. E Deus me fez entender para passar, para que você passe a entender e a batalhar. Às vezes você leva uma carga que não é sua.
Às vezes você sofre dramas na vida que não lhe pertencem. E tudo isso tem origem espiritual, porque o espírito é primeiro do que a matéria, antes da existência da matéria. Entendo o que eu falo. Eu não falo pela sabedoria humana ou acadêmica. Eu falo pela visão e revelação do espírito. Por isso que há uma diferença entre pregador e pregador, atalaia e atalaia, profeta e profeta. Por isso que sempre existiu profetas maiores e profetas menores, a quem Deus revelava e revela, porque é o mesmo Espírito. Atentai, vem estar conosco amanhã, quarta-feira, para você pegar a pulseira do pasto verde e receber o frasco com santo óleo para aprender a combater no campo espiritual. Venha passar por debaixo das mãos deste atalaia, Daniel de Oliveira, evangelista, que já nasceu evangelista desde o ventre materno. Levante a sua cabeça, levante, olha para cima, pare de estar olhando para baixo igual minhoca, igual tatu, igual barata. Há uma porta aberta, há uma unção, há uma esperança, há uma quebra de maldições, há uma luz no fundo do túnel da sua vida sentimental ou financeira. Tome posse, venha ao lugar certo. Casa da Bênção, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Muitos se fazem de profetas, se fazem por segundas intenções. Mas eu falo porque Deus me ungiu para te ungir com a bênção da vitória. Amanhã são 6 cultos e ainda há pulseiras verdes para distribuirmos. Venha pegar a sua e garantir seu pasto verdejante. É você que tem que interessar pelo pasto verde, senão você vai continuar comendo capim seco e bebendo água poluída. Vem estar conosco. Amanhã, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Tá bem? Abre o seu coração. Olha o endereço aí. A irmã Soraya está colocando Largo das 7 Portas, 446. Aqui da BAN, Lima e Silva, 116. Vem estar conosco. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Eu não estou te pedindo ou te convocando para deixar sua congregação. Eu estou lhe chamando para você deixar de sofrer e receber uma bênção na área que você precisa no grande dia de amanhã, quarta-feira, dia 13. Ouviu o que eu falei? Venha pegar, ainda tem a pulseira do pasto verde e das 12 promessas do salmo mais importante da Bíblia, o salmo de número 23. Tá bem? Aqui é Canela de Fogo. Bom dia, Espírito Santo. Como Miriam tinha canela de fogo, a Iraci também tem, o Sidney tem, a Soraya tem, até a Maristela Ambar tem. Vamos louvar com Miriam, vamos! Hoje é hoje. Canta, Brasil! Bom dia, Espírito Santo. Brasil! O Deus do sou que sou, e lá vem Deus que faz tudo por amor, e lá vem Deus, o Deus que nos ama demais, e lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz, e lá vem Deus, o Deus do sou que sou.
E lá vem Deus. De várias cidades do Brasil chegam aqui para mim pedido de oração, mensagens que depois eu irei ler, tá bem? Pessoas mandando para mim aqui textos lindos da Bíblia Sagrada. Oração Edivaldo Nascimento pedindo oração por Lene Felipe e tantas outras pessoas da família para serem inscritos no livro poderoso dos anjos. Oração pelo filho Cauã dos Santos Conceição e por Caroline dos Santos Conceição e outros pedidos. A Paz Bispo. O número da minha casa é 106. Ore pela minha vida. Vou fazer uma cirurgia de vesícula no Hospital Sagrada Família amanhã. Meu nome é Leda Maria. Tá bem, filha? Vou aí depois da cirurgia levar meu voto e falar com o Senhor. Coloque meu nome no livro dos anjos. Leda e família Santos. Tá bem. São pessoas que crê em nossa pregação. E bem-aventurado é quem crê na voz do Espírito. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, Silvana. Fala para o Joel também abrir a Bíblia, viu? A Lins. Abra a Bíblia, Silvana. Dalva. Soraya. Evangelho de João, capítulo 8. Vocês que me ouvem aí em Portugal, em Madrid, também na Espanha, abra sua Bíblia. Aí em Sydney, na Austrália, em Joanesburgo, na África do Sul, em Luanda, em Angola, em Moçambique, no Panamá, abra a Bíblia, Raul Leite. Raul Leite. Leite é vida, transmita a vida, viu, Raul? Jesus falou, senti que de mim saiu vida, saiu virtude. Transmita a vida, viu, Raul? Você é um portador e um transmissor de vida. Transmita a vida, pastor Wilson. Abra sua Bíblia, viu, Tailane Moraes? Transmita a vida. Jesus falou, senti que de mim saiu virtude, saiu vida. De muita gente por aí sai morte. Cocaína, maconha, cachaça, bomba, guerra. Mas de nós é diferente. Tem que sair o que saiu do homem chamado Jesus. Quando aquela mulher hemorrágica tocou nele, ele falou, de mim saiu vida, virtude. Do Daniel tem que sair vida, da Tatiana, do Raul, do Wilson, da Soraya. Vida espiritual, vida material, vida emocional, vida financeira. Os portadores de morte estão por aí, mas Deus nos chamou para que de nós pudesse sair vida para este mundo que está morrendo sem Deus. Dalva está dizendo, já abri. Tatiana está dizendo, amém, 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 amém. Shalom. Fale Shalom. Fale Rabone, como falou Madalena. Rabone. Meu mestre, meu rabino, meu médico, meu professor, meu advogado, Rabone. Esta palavra Rabone mexeu comigo domingo, quando eu vi uma chuva de letras formando o nome Rabone. Rabone, meu mestre, meu rabino, meu professor. Madalena o chamou de Rabone, mesmo depois de ressuscitado. Shalom, Rabone, que a sua paz, prosperidade venha para mim, meu mestre. A gente pode formar frases assim, com palavras aramaicas e hebraicas. Rabino, Rabone, ou rabino, mesma coisa. Abra sua Bíblia. Capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E passando Jesus,
Aqui não é pregador de um versículo não, viu? Que às vezes pega o versículo e prega o que está na mente. Aqui é a Bíblia pura, viu? Aqui é texto, contexto, formação do que Deus falou. Tem gente que pega um versículo porque não tem a revelação da palavra, não sabe explicar a palavra, não sabe transmitir a palavra. São os vigaristas e picaretas. Mas um versículo também Deus fala, sim, mas quando você vê um texto, você fica sabendo por que ele falou, aonde ele falou, quando foi que ele falou. É um prato completo, é uma mesa preparada. Abra a Bíblia. Não é um versículo perdido não, viu? Aqui é o que Deus fez neste momento da cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Nasceu cego, sem as retinas, sem o globo ocular. Sim, cego de nascença. Está entendendo, Maria Oliveira? Marley. E seus discípulos perguntaram a Jesus, fizeram uma pergunta a Jesus, como Rabone, mestre, oftalmologista, cardiologista, clínico geral, aleluia. Tome-lhe na cara, capeta. Capeta toma tanto na cara, rapaz. Mas ele é tão descarado que ele volta, mas a Bíblia diz, resista a ele de novo. Com fogo, espada, trovão e relâmpago e brilho, que ele fugirá de vós. Ele foge, mas depois ele volta. Mas a gente resiste de novo. Nossa batalha é constante. Eu sempre falo isso. Neemias, na construção dos muros de Jerusalém, com uma mão ele segurava a colher de pedreiro e a outra mão a espada da batalha cotidiana, todos os dias. Os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, ou Rabone, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Fizeram uma pergunta a Jesus. Este homem é cego. Quem foi que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? É uma maldição hereditária para que ele nascesse cego. Aí Jesus revela o que eu preciso saber. Está entendendo, pastor Ailton? Levantou tarde, né, Ailton? Vigia, viu? Unge a cama para que o espírito do desânimo, da sonolência saia em nome de Jesus. E você passe a acordar cedo junto com a esposa que vai trabalhar. Ela pega no trabalho 8. Então levante 6, faça a leitura da Bíblia, toma café e vai levar a princesa no trabalho. Está entendendo, Ailton? Josélia, ou a Rebeca no trabalho. Perguntaram a Jesus quem pecou para que ele nascesse cego. O pai. Jesus falou, este caso aqui não é hereditário. Cada enfermidade tem uma raiz. Aí Jesus respondeu, nem ele pecou. Aqui não é fruto de pecado. Há enfermidades que é fruto de pecado, de rebeldia, de enganar Deus, de querer dar pernada em Deus, oferecendo pão imundo no altar, ou ovelha troncha, como o pecado que cometeu Caim, oferecendo o que não prestava. Abel foi abençoado, Caim foi amaldiçoado, porque com maldição sois amaldiçoados. Ninguém engana Deus, ninguém dá pernada ou calote em Deus. Tem gente que fala, Deus sabe sim que você
só oferece a ele pão imundo, ovelha cega que não serve para o seu rebanho da avareza. Quem foi que pecou? Ele e os seus pais para que nascesse cego. Jesus respondeu. Jesus tem a palavra. Jesus tem a resposta. Jesus tem a decisão. Jesus é chamado de Rabone. Rabi. Está entendendo, Sônia Santos? Jesus respondeu, nem ele pecou, e nem seus pais. Esta doença não é hereditária, mas foi assim para que manifestasse nele a obra de Deus, para dar testemunho, para servir de testemunho. Aleluia. Jesus falou, vai manifestar nele a obra de Deus. E ele vai falar do grande homem chamado Jesus. Aí veja o versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras, Jesus falou, daquele que me enviou. Jesus também me colocou aqui para te abençoar. Enquanto é dia. Por que enquanto é dia? Enquanto eu posso fazer a obra. Eu tenho que fazer. Espírito Santo falou comigo na semana passada, evangeliza, evangeliza, evangeliza. Prega, pregador, prega, pregador, prega, pregador. Leva a luz, pregador. Porque o mundo está levando trevas. Faça a diferença. Se eu não fizer a diferença, quem fará? Prega, pregador. Evangeliza, pregador. Abençoa meu povo, pregador. Convém, enquanto é dia. Às vezes amanhã você quer fazer a obra, será tarde demais. Você quer investir amanhã na obra, será tarde. É hoje, é agora. É enquanto está a caminho. Ah, deixa para amanhã, enquanto eu estiver velho, eu vou pregar, eu vou aceitar Jesus. Um rapaz uma vez falou para mim, eu falei para ele aceitar Jesus. Ele olhou para mim e falou, quando eu estiver velho, com um cacetinho na mão, pastor Daniel. Dias depois eu estava fazendo um funeral dele, porque levou um tiro na cabeça e morreu na porta da igreja. O amanhã pertence a Deus. Enquanto é dia, evangeliza, manda uma oferta, um dízimo, um voto, para esta missão internacional que Deus fez chegar em minhas mãos, porque Ele viu a minha sinceridade. E ele abriu portas, abriu não, arrancou portas para mim estar falando aqui para todos os países do mundo, por esta rede internacional. Por isso que eu falo com vocês, pregam através da minha voz, enquanto é dia, porque amanhã pode ser tarde demais. Você vai querer fazer e não pode. Aproveite a oportunidade. Acrescente pedras em sua coroa, alegre o Espírito Santo, semeia para que as suas gerações futuras, até a quarta, possa colher o fruto do seu investimento na obra de Deus, investimento físico, investimento do seu intelecto, investimento também financeiro pelo amor que você tem para com a obra de Deus. O maior investimento é no reino espiritual, não é em poupança, nem em euro, nem em dólar, nem em ouro. É no reino espiritual,
porque dentro de nós tem um espírito que quer voltar para o lugar de onde ele veio, para o céu. Então faça a obra enquanto é dia, enquanto pode. Eu quero aproveitar todos os momentos da minha vida para fazer a obra de Deus, para que depois eu não venha falar o que está em Eclesiastes capítulo 12. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. Eclesiastes capítulo 12, dos quais eu venho dizer, não tenho prazer na vida, o contentamento. Porque pôde fazer e não fez, pôde semear e não semeou, pôde ajudar e não ajudou, pôde pregar e não pregou, pôde converter e não converteu. É muito séria esta palavra. Estou aqui destrinchando o verbo para que as vísceras do Cordeiro te fortaleça na fé. Ainda existe línguas de fogo neste mundo de trevas. Deus me ungiu para pregar assim. Se você não quer, desliga celular, desliga o rádio. Se as palavras que eu falo te incomodam, desliga. Mas se te edifica, levante as mãos e ore por mim. Enquanto estou no mundo, falou Jesus, 6:20, eu sou a luz do mundo. Aleluia. E nós temos que ser um refletor desta bela, iluminada e luz, que não é LED, é luz do céu. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus falou. Tendo dito isso, olha o que Jesus fez, rapaz. Aí que eu arrebento, que Jesus arrebentava com escribas e fariseus, teólogos, e a turma do livro debaixo do braço, que não é a Bíblia, é outros livros, de conhecimento acadêmico, que não tem nada a ver com conhecimento espiritual. Aí Jesus arrebenta com eles aqui, ó. Tendo dito isso, cuspiu na terra, cuspiu, salivou em um monte de poeira. Tá aqui, ó. E com saliva fez lodo. Aí diziam, ele é louco. Os evangelistas são assim mesmo. Moisés era evangelista. Ele usou um pedaço de pau para bater nas águas. Davi era evangelista. Evangelista é quem abre caminho para Deus. E precisa abrir caminho para Deus? Precisa, porque ele deu a terra para os filhos dos homens implantar o reino neste mundo. Evangelista é aquele que arrebenta com as forças do mal, desfaz o bozó, o catimbó, ministra a bênção sobre o povo. Eu sou um evangelista desde o ventre da minha mãe. Evangelista é um dom que muitos desprezam, mas eu abraço. Todos querem o título de apóstolo, de bispo, disso, daquilo, de reverendo, para alguém chegar e prestar reverência. Misericórdia. Mas o evangelista é o peão que vai à frente, como Neemias, como Davi. Davi era um evangelista, com uma pedra arrebentou a cabeça do desafiador e incircunciso filisteu. Evangelista é aquele que não tem medo de bozó, nem de catimbó, nem de Exu. É aquele que tem a visão de Deus, que não anda pela visão do homem da carne, mas anda pela visão do que Deus revela e pelo Espírito.
O ministério de evangelista é o maior ministério que existe. T.L. Osborne, o maior pregador de libertação dos Estados Unidos, era um evangelista. Billy Graham era um evangelista. William Marion Branham foi um dos maiores evangelistas do século XIX nos Estados Unidos da América do Norte. John Wesley, T.L. Moody, evangelistas que deixaram marca de conquista para Deus. Moisés era um evangelista. Ministério de desafio, de ir à frente. Jesus foi o maior evangelista que a terra recebeu. Está lá em Isaías capítulo de número 16. É um ministério desprezado por muitos, mas é abraçado por mim, porque eu entendo o mundo espiritual. Sou também evangelista e vou cumprir a minha missão. É isto aí, Wilson. Você é um evangelista nato. Missionário Veloso é um evangelista da nossa equipe. Na minha equipe aqui eu tenho alguns evangelistas que crê como eu creio, faz como eu faço e arrebenta com as portas de bronze. Mor Cerulo, sim, Sônia, um grande evangelista, judeu, fez uma obra tremenda para Deus. Podia citar outros. Davi Miranda, grande evangelista. Manuel de Melo, Doriel de Oliveira, trabalhei com ele. João Batista Flores, pessoas que tinham na alma a mensagem de cura, libertação e evangelização. Pioneiros. Paulo Neiva Macalão, grande evangelista. E tantos outros. É o que abre caminho, é o peão que vai à frente. Aí despreza o título de evangelista. Eu entendo o mundo espiritual. Deus me colocou aqui para te dizer, evangeliza, porque os dias estão no fim. Às vezes amanhã você vai querer fazer e não vai poder mais. Jesus falou, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Ó, que coisa de doido. Coisa de doido, só um evangelista podia fazer isso. Quantas vezes eu vi o apóstolo Doriel lá em Brasília, que não era nem apóstolo ainda, missionário, evangelista nato. Chamou o tuberculoso na frente, ele bebia, ele dava água para o tuberculoso beber e bebia o resto e dizia, venha dar o testemunho a semana que vem. E assim acontecia. Parecia uma imundície, mas era o poder da fé para mim aprender que eu estava ao lado dele. Tem gente que não entende as coisas como eu entendo. Está entendendo Elza Braga. Tem gente que não entende o que eu entendo. Dar o óleo para beber, água ungida, objetos no altar. Jesus cuspiu no chão. Mas Jesus era Jesus, missionário. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Jesus falou. Ele passou para nós a unção para fazermos e continuar fazendo a obra do sobrenatural. Aqui não é letra, não. Aqui é acima da letra. É o conhecimento espiritual, na visão, na revelação, no andar com Deus. Ele cuspiu na terra. Está vendo, fariseus e escribas? Qual seria a sua resposta, fariseu? Vendo Jesus cuspir no chão, fazendo lodo,
e untando os olhos de um cego. Porque o homem veio do pó da terra, ele estava apenas repondo o que faltou, os globos ocular daquele cego de nascença. Fez lodo, untou com lodo os olhos do cego, e disse, olha o que Jesus falou, eu já untei, eu já sujei seus olhos com a sujeira boa. Está entendendo, Josélia, Elza Braga, Silvana Silva? Vá e lava, vá lavar. Você só tem que ir lavar. Vou lavar aonde, Senhor? No tanque de Betesda, na catedral da bênção, na casa da bênção. É o lugar de lavar os olhos, para você ver as visões e ver o natural e ver o sobrenatural. Vai e lava, tem que lavar. E lavar no lugar certo. No tanque de Siloé, aliás. Que quer dizer o enviado. Foi, lavou e voltou vendo. Ele obedeceu. Às vezes eu falo aqui, você não obedece. Te convido, te convoco, te chamo. A palavra arde dentro de você, mas você continua com o coração cheio de pedra, não vem. Outro vem em seu lugar, é abençoado, e você continua na murrinha, no fracasso, na derrota, na depressão, e o AVC te comendo, o CA te destruindo. Tem que obedecer. Tem que vir aonde está o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, o rio Jordão e a nascente das águas tranquilas. Já são 6h30. Deus está falando com alguém. E vem amanhã a Catedral da Bênção, principalmente pela manhã, aonde eu estarei presente, profetizando o milagre de Deus em sua vida. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, continuadores da obra que ele determinou pelas santas escrituras. Levanta e venha, o tanque de Siloé, o tanque de Betesda, o rio Jordão, o Belém, a Betel, é a Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446. Vai e lava no tanque de Siloé. Lavou e voltou vendo. Então os vizinhos, olha o versículo de número 8. Leia direito, missionário Daniel, tá bem. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado mendigando? Mas agora ele foi transformado por Jesus. Agora ele não era mais cego, é ex-cego. Agora não era mais mendigo, era trabalhador. É assim que Jesus faz. Transforma o mendigo. É assim que Rabone faz. Transforma o mendigo, transforma a meretriz em uma mulher de respeito, transforma o preguiçoso em um homem trabalhador, transforma o dominhoco em um homem que acorda de manhã e luta pela vida cotidiana. Ele tem o aparelho de transformação do ser humano, que é o Espírito Santo que fala dentro de nós. Alguém dizia, não é este que estava mendigando a porta, mendigava? Uns dizia, é este.
Outros diziam, parece com ele, porque agora ele está bem vestido, de gravata, vestido novo, roupa nova, cabelo penteado. Tem até um par de colar no pescoço. É assim que Deus faz. Transforma o mendigo em um empresário. Transforma a meretriz em uma mulher de respeito. Transforma o preguiçoso em trabalhador. Transforma o feio em bonito. Transforma a miséria em prosperidade. Transforma o doido em um evangelista nato. É assim que ele faz. Transforma o beberrão em um homem cheio do Espírito Santo. É assim que ele faz. Transformou Pedro, que era violento. Transformou Saulo de Tarso, que era assassino. Transformou Madalena, que era meretriz, em uma santa mulher. Transformou Moisés, que era fugitivo, em um dos maiores pastores da terra. Transformou Jacó em um homem todo amaldiçoado, em um patriarca do santo óleo. Transformou Raabe, que era dona de um cabaré, e a colocou na genealogia de Jesus. Ele transforma, ele muda, ele opera, ele abençoa. É isto que Jesus faz, o meu Jesus. Talvez não seja o seu, que você tem no peito em forma de um crucifixo. Estou falando de Jesus vivo, onipotente, e que me usa aqui para falar com você aí na África. E alguém perguntou ao cego, como abriram seus olhos? Em ceguinho. Aí veja a resposta do cego. E respondeu e disse, olha o versículo de número 11, Brasil, Europa, Ásia, África. O homem chamado Jesus. Aleluia. O homem que fez da saliva um lodo, me untou os olhos, eu lavei e voltei vendo. Tá vendo fariseus e escribas? Tá vendo teólogos? Tá vendo palestrantes? Que Jesus operou no sobrenatural e deu-nos autoridade para isso também? Por que não fazem a obra que ele determinou para fazer? Só letra, letra, letra. Só querem a cadeira de Moisés, mas não tem o cajado e nem sabe usar por causa da vaidade que opera em muitos pregadores. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, Jesus homem, ungido de Deus, fez lodo, untou meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, vá lá no lugar certo, vá na catedral da bênção, para o evangelista Daniel orar. E ele vai orar e você vai ser curado. Ou missionário Daniel, ou irmão Daniel, ou Daniel. Título não faz milagres. O que faz milagre é crer e o caráter de Deus em nós. Falar do sobrenatural, muitos falam, mas não vive, não tem, não crê e nem frui, porque há o empecilho da ganância, da avareza, dos 7 pecados capitais, a vaidade. Vai e lava. Então fui, lavei e voltei vendo. E era sábado, versículo terminando 14, quando Jesus fez lodo e untou os olhos do cego. Era sábado, rapaz. Não podia nem fazer um lodozinho, porque os conservadores e fariseus e escribas impediam. Podia fazer nem um lodozinho.
Mas Jesus fez lodozinho e untou os olhos do cego, e o cego lavou porque obedeceu. Tem que obedecer, e voltou vendo. Por isso que eu falo com vocês, filhos e filhas, seguidores da fé que eu tenho em Jesus, patrocina-me para estar aqui, continuar aqui. Pesa sobre os meus ombros um grande compromisso de uma cadeia internacional de comunicação. Põe uma oferta, um voto, um dízimo em minhas mãos e vamos evangelizar enquanto podemos evangelizar. Às vezes amanhã a gente vai querer e não vai poder. Aproveite, estamos no fim. Em vez de você acumular riqueza na terra, acumule no céu. Mande uma oferta de R$5, R$10, 50, 100, R$500, R$1.000, ou uma bênção daquela grande bênção que você recebeu. Faça alguma coisa pela obra de Deus. Alguém coloque aí para mim o número do Pix. Será que não tem ninguém? 71-9918-62232. Bradesco, Daniel de Oliveira. A Soraya está colocando ali. Chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira. 71-9918-62232. Deus te abençoe, Marinalva. Eu quero pedir a vocês nesta terça-feira hoje. Compartilhe este programa. Helenir também está colocando ali para mim. 71-9918-62232. Bradesco, Daniel de Oliveira. Neste mês de setembro, abra sua mão, abre seu coração. Faça a obra de Deus ao meu lado. Faça com amor. Faça com amor. Casa da Bênção, Ministério Tronco Forte. Hoje faz 16 anos que me batizei na igreja. Sede. Nada a declarar. Somente agradecer por tudo. Amém, Rita. Deus te abençoe. 6h40, compartilhe este programa. Vamos falar com Deus, exército de guerreiros. Deus! Desperta, Brasil, Brasil. Obrigado, Jesus, pela grande santa ceia que tivemos domingo pela manhã, domingo à noite. Pelas milhares de pessoas que receberam a pulseira verde representando o pasto verdejante e mesa preparada para este final de ano. E abençoa aqueles que ainda vão estar conosco, porque ainda temos 1000 pulseiras para distribuir no grande dia de amanhã, quarta-feira 13. Abençoa aquelas milhares de pessoas que pegaram o folheto para evangelizar, 95.000 folhetos que estão correndo pelas ruas da cidade de Salvador. Cada pessoa que pegar um folheto, fala com elas como queres falar. Eu abençoo o dia de amanhã. Eu abençoo dizimistas e ofertantes que estão enviando um Pix para o 71-9918-62232 para ajudar a manter a internacional pregação do Evangelho por esta cadeia de rádios. Abençoa o teu povo, o óleo que está sendo apresentado, que não seja mais óleo, azeite, mas o santo óleo, que o santo o santifique para a santificação, que o santo santifique para a santificação, que o santo santifique para a santificação.
Eu oro e abençoo o copo com água, a peça de roupa, objetos, pessoas que oram comigo pelo genro, pelo filho, pela nora, pela filha, pelo sobrinho, pelo neto, pelo cunhado, pelo ex, pela ex. Que a mão de Deus estenda agora para curar e repreender o espírito da miséria, da briga. E que estas pessoas aprendam o caminho do tanque de Siloé, catedral da bênção. Eu abençoo os cultos que teremos amanhã e todos os ouvintes da Europa, Ásia, África, Oceania, que eles possam sentir o que eu sinto, compartilhando este programa para parentes e amigos, para que o Evangelho os alcance pela voz da profecia. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que saia da vida destas pessoas toda dúvida e falta de entendimento, para que possam compreender e entender o que eu passei, porque eu não falo de mim, eu falo pelo Espírito de Deus que habita em minha vida. Que todos sejam abençoados, em nome de Jesus, o homem chamado Jesus. Sempre, amém. Deus os abençoe, compartilhe este programa, meu abraço a todos vocês, sintam-se abraçados. Aqui não é palestrante, é protestante, é canela de fogo da década de 60. Por isso que há uma diferença dos pregadores de hoje com os pregadores de ontem. Os pregadores de ontem implantaram o reino de Deus na terra. Os de hoje só querem a cadeira de Moisés e comer do altar. Altar não é lugar para você comer e se satisfazer. É para repartir e desenrolar os defuntos. Deus os ajude a compreender. Compartilhe este programa para católicos, espíritas, evangélicos, pentecostais, tradicionais. Toda a terra precisa ouvir a voz da profecia.